dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e espero que vocês todos estejam bem. Vamos para mais um tema dessa semana e espero que grandemente o Espírito Santo de Deus toque o coração de vocês. Para hoje vamos falar sobre curas. Não somente da cura física, mas também da cura psicológica, da cura mental. Para referência hoje eu vou trazer Marcos, se eu não me engano é o capítulo 5 e o verso 24, mas eu vou deixar a referência aqui embaixo para vocês acompanharem. Eu vou trazer o contexto dessa história e vamos tratar em cima dessa história, tá bom? O contexto dessa história é o seguinte: existia uma mulher que estava doente de um fluxo de sangue já fazia 12 anos e ela já tinha gastado todo o investimento dela nos médicos e eles desenganaram ela porque não tinha o que ser feito através da medicina. E cada vez que ela estava indo nesses acompanhamentos, ela piorava, assim retrata a Bíblia, né? Essa passagem, ela tá nos evangelhos, mas o contexto eu vou trazendo aqui mais ou menos de Marcos, que eu tinha lido. E ela, em um certo dado momento, ela ouviu falar sobre Jesus e do que ele fazia, e ela colocou assim na cabeça dela: se eu apenas tocar, ela vai ser sarada. E Jesus, quando passava, devido à grande fama, que ele estava tendo na época, muitas pessoas o acompanhavam. Então imagina o contexto de muitas pessoas assim em volta de Jesus. Então ele era comprimido e aí ela foi, com a fé dela, tocou a orla do manto de Jesus e naquele instante ela foi curada. E é tão sensacional que Jesus sentiu que dele saiu virtude. E aí ele para assim no meio da multidão e ele pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos já começam a falar assim: mas Jesus, nós estamos no meio de uma multidão, todo mundo tá aqui nos oprimindo, não tem como saber quem te tocou. E aí ela, meio ali com medo, mas ela se manifesta e fala assim: fui eu que te toquei. E aí ele pega e fala para ela: tua fé te salvou. Então eu quero trazer esse contexto dessa mensagem hoje, porque é uma das mensagens sobre curas também, que é bem famosa, que fala de uma mulher do fluxo de sangue, que não dita o nome dela, mas que teve fé e tocou na orla e na barrinha, e foi assim curada. Para trazer o contexto do que eu quero dizer para vocês, eu também vou contar um pouco da minha história. Em 2018, eu estava passando uma fase bem difícil, e como eu não sabia ao certo o que eu tinha, mas eu sabia que eu não estava bem. Eu tinha ido no psicólogo e ali o diagnóstico foi de princípio de depressão e ansiedade. Para mim foi assustador um diagnóstico como esse, eu não sabia, eu desconfiava, mas eu não tinha certeza que poderia ser aquilo. E ali se iniciou um tratamento, mas não apenas um tratamento da psicóloga comigo, mas também de Deus que veio comigo nessa. Porque eu acredito, gente, que muitas vezes a nossa vida, para determinadas doenças, nós vamos em outros lugares, principalmente hoje dessas doenças que estão em altas, que é as nossas doenças mentais. A gente vai em tudo que é lugar e fica batendo cabeça, em vez de ir na fonte, que é Jesus, que pode te curar. Claro que com a ajuda da psicóloga eu fui entendendo e enxergando aquilo que eu precisava. E graças a Deus o Espírito Santo esteve comigo em todas as etapas. E hoje eu sou curada em nome de Jesus. E graças a Deus, porque assim como aquela mulher ela foi desenganada pelos médicos, chegou uma época da minha vida que eu não vou dizer pelos profissionais, mas eu mesmo me desenganei achando que não tinha uma solução para minha vida, achando que eu não ia ser curada e que eu não tinha como vencer aquilo. Por quê? Quando você já está no início da depressão, você já começa a ter sinais no seu corpo e você não consegue responder, na sua mente dizendo assim: eu quero fazer tal coisa. Você vai perdendo um pouco do controle das coisas, das funções básicas do seu corpo, porque está faltando um hormônio. Então você não se sente motivado. E eu sempre fui uma pessoa que às vezes tinha dificuldade em chegar nas pessoas e pedir ajuda. Mas foi uma época que eu tive, graças a Deus, amigos e pessoas ao meu redor
que me auxiliaram, porque eu contei para elas o que estava acontecendo comigo e eu não fui ali desamparada. Porém, eu estava desacreditando dentro de mim mesma, eu não acreditava que ir ao psicólogo seria de fato a via e o meio para me ser curada. E quando eu entrava no contexto da igreja, vou dizer da igreja porque não é um contexto de Deus, eu achava que, como tinha aquele preconceito de dizer assim, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu cheguei a ouvir, a questão de que se você tá com depressão, você tá com falta de Deus. E não é isso, certo? E como tinha esse preconceito, que estava fundado naquela época ainda, né? Porque 2018 estava sendo falado sobre isso, mas também estava um pouco recente nós lidarmos com essa realidade da última geração. Eu tive bastante dificuldade de deixar com que o Espírito Santo trabalhasse diretamente em mim. E mesmo o Espírito Santo querendo trabalhar muito em mim, entender. Até que um dia eu conversando com Deus, ele falou assim, Adiara, essa doença é como qualquer outra doença, como uma dor de cabeça. Não é o que você é, mas é um estado que você está vivendo no momento. E esse estado eu vou te curar e você vai passar por ele. Só que, quando você está no meio daquela situação, você começa a pensar que você é aquilo. E dentro daquele complexo de ser uma pessoa ansiosa e ao mesmo tempo ser uma pessoa depressiva, eu tinha dificuldades de entender que aquilo ia passar. E eu achava que para mim não tinha solução, mesmo tomando medicação, fiz uso de medicação. Eu achava que aquilo eu não ia conseguir. Na época eu estava desempregada, eu entrei em 2018 na B2A bem no final do ano. E aí, vendo o contexto da minha realidade, eu estava frustrada também, porque eu tinha saído da universidade, não tinha conseguido o emprego na minha área. E aí fazia já alguns anos que eu tinha me formado e eu estava desempregada, então eu tava vários complexos assim na minha cabeça, de que eu comecei a achar que estava dando tudo errado e não tinha mais solução para mim. Eu não conseguia ter uma visão diferente. E até que Deus, ele é tão bom que, como essa mulher do fluxo de sangue, ela desacreditada pela medicina e cada vez ficando pior. E ainda tinha outro detalhe da época. Essas pessoas, elas ficavam excluídas da sociedade. As pessoas olhavam de uma forma diferente para ela. Ela teve um pensamento, e esse pensamento foi o que revolucionou a história dela. Foi de entender que a fonte era Jesus. E foi assim que Deus me curou. Quando eu entendi que a fonte era Ele, eu deixei Ele trabalhar dentro do meu coração. E eu vi que a depressão e a ansiedade, elas tinham uma raiz. E eu deixei com que fosse tratada. Porque quando eu fosse diretamente na fonte, eu seria sarada. E eu fui. Talvez você esteja num momento que você... Não estou falando só de doenças mentais, mas, por exemplo, você esteja com uma doença que seja física no seu próprio corpo. E você já está muitos anos e está desenganada dessa situação. E tem a dificuldade de entender que a fonte que você precisa ir é Jesus. E deixar Ele curar você por todas as raízes que precisam ser tratadas. Por exemplo, uma dor de cabeça, ela é um alerta pra gente. Ela quer dizer que algo está errado no nosso corpo. Às vezes você tem dor de cabeça por cansaço, às vezes você tem dor de cabeça porque você não comeu. Então, às vezes a dor de cabeça, você pode até tomar um remedinho que vai passar. Mas por vezes você sabe que não passa. Por quê? Você precisa ir diretamente na fonte daquilo para você tratar aquela situação e você ser curado. E às vezes tem doenças que os médicos eles nem conseguem identificar. E você fica andando com isso e gerando frustração por você não ser curada. Mas ainda você não se achegou a Jesus e deixou Ele te tratar por completo. E é isso que você precisa fazer hoje. Eu não sei se a sua doença é uma doença física no seu corpo ou se é uma doença mental, talvez uma ansiedade, uma depressão, e você já está desacreditado e não acreditando que vai acontecer algo e que isso vai mudar, porque você já vem carregando há algum tempo. Eu já vinha carregando aquilo há algum tempo, até eu chegar ali de fato, de frente para a psicóloga, e ela me dizer qual que era o laudo e como nós íamos iniciar um processo na minha vida. E glorifico a Deus por ter colocado as pessoas certas na minha vida, porque em um certo momento eu estava cega espiritualmente também. Porque eu não conseguia entender que Jesus era a fonte a qual eu deveria buscar. E que apenas com um toque
na orla dele eu seria sarada. Foi uma batalha, mas eu louvo a Deus, porque todas as vezes que me vinha um pensamento assim, isso aqui não tá dando resultado, Jesus falava assim, tá dando, só que você não tá enxergando o resultado. Jesus, ele sempre vinha e falava pra mim, eu já levei sobre mim todas as dores, eu já levei todas as enfermidades. E eu me fiz maldito por você, e você pode ficar tranquila que isso é apenas uma fase. E hoje eu entendo muito mais que essa fase que eu passei foi para mim poder testemunhar do que eu vivi e poder dizer para as pessoas que tem uma solução. É comum, já ouvi muito do tipo, quando eu falo para a pessoa, você vai conseguir, a pessoa, ela às vezes me responde, mas eu sei que também fica em pensamento, não vou, mas você consegue. Não está determinado que nessa sua situação você não vai conseguir. Entenda que para Deus nada é impossível. E tudo ele pode fazer por você. E eu creio que ele vai curar você das suas feridas mentais, das suas feridas espirituais, daquilo que talvez te disseram e te paralisou. Eu sei que ele tem poder para curar tudo e ele já levou sobre si. Você precisa deixar com que ele leve também. E dê essa oportunidade de ele tratar diretamente no seu coração. Por exemplo, você pode estar doente espiritualmente. Aí você fala assim, doente espiritualmente em que sentido? Que às vezes você estava na igreja e alguém lançou palavras sobre você que te magoou, que te machucou e te paralisou espiritualmente e você não consegue avançar. E Deus, ele precisa tratar isso. Doenças sentimentais, talvez o seu coração está tão quebrado, né? E você não sabe por onde começar. Deixa Deus tratar você. Eu não sei qual situação, mas eu tenho aqui, se eu for contar para vocês, muitos testemunhos de várias curas que Deus já me concebeu, desde o meu coração, desde o meu espiritual. Mas eu sei que ele levou tudo sobre ele e ele é o resultado. Ele é a solução, ele é o caminho, ele é a verdade. E eu sei que isso é possível acontecer para você também. Eu sei que ao decorrer do nosso dia, como diz a palavra, basta a cada dia o seu mal, a gente tem que matar às vezes um leão por dia. E hoje eu espero que você entenda a ferramenta e possa matar esse leão que está na sua frente. E ser curado para viver uma vida nova, em plenitude com o Senhor. Porque Ele nos prometeu uma vinda em abundância. E eu sei que Ele pode fazer tudo mais. E a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. E Ele vai te dar o melhor. Porém, se você está doente, nesse momento não tem como Ele entregar algo na sua mão. Ele precisa primeiramente te tratar totalmente, para que quando você estiver curada, você possa receber na sua mão e testificar para outras pessoas que Jesus ele fez, e ele faz e continuará fazendo na sua vida. Mas Deus precisa te curar primeiramente. Eu digo, por exemplo, numa doença sentimental. Talvez você tenha um sonho de casar, e aí você fala assim, eu quero casar, mas você já pensou que talvez ao mesmo tempo que você deseja, na sua mente, você diz que isso não será possível? Então Deus precisa curar você de todas as frustrações anteriores da sua vida, para que essa porta ela venha a ser aberta e o Senhor fazendo morada em você, Ele te curando, é uma nova oportunidade que vai vir. Às vezes nós queremos viver coisas novas. Eu gosto muito daquele louvor do Timão. Eu quero viver algo novo. Só que como nós vamos viver algo novo se nós não deixarmos que o Senhor que está à porta entre? Se nós ainda estamos revestidos e carregando coisas velhas. Tem uma palavra na Bíblia que diz o seguinte: se você está aqui com um tecido, não tem como você remendar um tecido novo num velho, porque automaticamente, gente, o que vai acontecer? Esse velho aqui, ele pode se desgastar, e você tem aqui um quadrado do novo e um do velho. Desgastou esse daqui, você vai ficar só com o novo, então não adianta, não vai ter durabilidade, certo? A mesma coisa, não adianta você deitar em odres velhos vinho novo, porque vai estragar esse vinho novo. Então, para Deus, a próxima etapa da sua vida, porque eu creio que essa mulher de fluxo de sangue teve uma nova história, deve ter testificado por aí, e se perdurou até hoje a história dela, de que você precisa ser curado e entender que está em Jesus a sua cura, e que Ele vai curar você, tá bom? E que eu sei que já foi um tempinho aqui, que todos tenham recebido, e que de alguma forma vocês venham ser tocados com essa mensagem.
tá bom? Até semana que vem. Não esqueça, se você tá vindo aqui pela primeira vez, se inscreva no meu canal, você curta, você comenta e compartilhe, pelo menos com um amigo, da mesma forma que você foi abençoado, possa abençoar alguém também. Eu creio que Deus ele tem feito grandes coisas através desses vídeos e eu tenho insistido todas as quarta-feiras, mesmo que eu não tô tendo tempo de gravar, ao decorrer da semana eu acordo e eu faço os meus propósitos e venho aqui gravar para vocês, porque eu sei a importância de receber uma mensagem. Porque assim como aquela mulher recebeu uma mensagem de alguém que Jesus estava passando por ali e ela foi curada, um dia alguém também disse uma mensagem para mim e eu fui curada. Então que você possa compartilhar essa mensagem com alguém. Até a próxima.